O Subway é uma das redes de fast food mais famosas do mundo. Com o apelo de dar liberdade aos clientes na hora de montarem seus próprios lanches, ele busca se diferenciar de seus concorrentes, inclusive afirmando que é muito mais saudável que eles. Mas esse é apenas seu golpe de marketing. Nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os escândalos que o Subway quer esconder de você. McDonald's, Burger King e Bob's. Essas três são grandes redes de fast food, conhecidas em cada parte do mundo. Mas nenhum deles ostenta o título de maior rede de fast food do planeta. Isso só o Subway pode fazer. Nesse quesito, ele reina em conteste, com cerca de 42 mil unidades franqueadas, espalhadas em mais de 100 países. Com tantas lojas, não é de se espantar a capacidade do Subway de servir aproximadamente 5.300 sanduíches por minuto, o que faz com que em uma hora a rede sirva quase 320 mil lanches. Mas a história do Subway começou muito antes disso. Lá em 1965, quando Fred DeLuca o fundou com apenas 17 anos. Sim, um adolescente criou o que é hoje a maior rede fast food do planeta. O curioso é que naquela época, Fred não tinha a menor pretensão de ser dono de restaurante. O que ele realmente queria era se tornar um médico. Acontece que ele não tinha dinheiro para bancar sua graduação na área, mas um amigo dos pais de Fred, chamado Peter Buck, deu um conselho a ele: abrir uma loja de sanduíches submarinos. Esse sanduíche consiste de duas longas fatias de pão, cortadas longitudinalmente recheadas com todos aqueles ingredientes que você já sabe. Iniciar um negócio não é algo tão simples. Se Fred DeLuca não tinha dinheiro para as mensalidades da universidade, ele também não tinha para abrir um restaurante e não sabia como fazer aquele tipo de sanduíche. Então Peter deu um empréstimo de $1.000 a Fred, e em troca eles seriam sócios do novo empreendimento, e o adolescente cuidaria do dia a dia da loja, que se chamaria Pete's Super Submarines. Antes da inauguração, Fred distribuiu panfletos pela cidade de Bridgeport, nos Estados Unidos. No primeiro dia, mais de 300 sanduíches foram vendidos ao preço de $1 cada. A estreia foi um sucesso absoluto e as semanas seguintes foram positivas, mas logo os problemas começaram a aparecer. Com efeito novidade sumindo, os clientes optavam pelas concorrentes na vizinhança, mesmo com Fred gastando uma boa quantia com anúncios, até mesmo em rádios. A propaganda não funcionou como ele esperava e sua total inexperiência na administração de negócios começou a pesar. Porém, Fred e Peter decidiram dobrar a aposta. Abriram mais restaurantes em outras cidades, de modo a passar a imagem para o público de que as coisas ainda iam bem. Em 1968, em pleno processo de expansão, eles decidiram trocar o nome para algo mais curto e simples. E então veio o Subway, como conhecemos até hoje. Já em 1974, apostando em novas aberturas de marketing, o Subway já tinha 16 estabelecimentos no estado de Connecticut, sua terra natal. Porém, quantidade não se traduz obrigatoriamente em qualidade, com os diferentes restaurantes tendo distintos padrões de entrega. Uns eram muito melhores que outros. Então, Fred DeLuca tomou a decisão que tornaria o Subway um gigante que é hoje. Para o Subway continuar crescendo sem ter sua imagem prejudicada e vendida como a de uma marca sem consistência, Fred DeLuca e Peter Buck decidiram tornar o negócio uma franquia. Assim, os dois sócios não teriam que se preocupar como operar quase 2 dezenas de restaurantes ao mesmo tempo, com demandas de clientes e fornecedores borbulhando a todo instante. Nesse ponto em diante, a estrutura de comando do Subway passou por um ponto de inflexão, onde Fred ganhava cada vez mais controle quando Peter decidiu, unilateralmente, manter-se como um sócio silencioso. Os lucros que retornaram para Peter compensaram e muito o empréstimo de $1.000 que ele havia dado no princípio de tudo. Em 1981, anos após a decisão de se tornar uma franquia, o Subway já havia se tornado um negócio nacional, com mais de 200 lojas abertas por todos os Estados Unidos, e não demoraram a chegar à casa das 300. O modelo de franquias do Subway era um sucesso absoluto e incomparável, se caracterizando por ser muito barato. Abrir uma franquia Subway não era nem de perto tão custoso quanto abrir uma franquia do McDonald's. Fred queria que suas lojas franqueadas fossem fáceis de se construir rapidamente e baratas de se gerir. Ele também queria algo a mais, que seus estabelecimentos fossem bem localizados, mas que também estivessem presentes em locais incomuns, como perto de hospitais. Para os dois sócios, Fred DeLuca e Peter Buck, o modelo de franquias do Subway foi extremamente rentável, com milhões pingando em suas contas mensalmente. Mas, para os franqueados,
que estavam na luta todos os dias à frente dos restaurantes, o lucro não era assim tão grande. Além disso, a relação entre Fred e seus franqueados não era das melhores. E é aqui onde começam as primeiras polêmicas. O fundador do Subway era descrito como um chefe invasivo e controlador, que buscava microgerenciar cada parte do trabalho de seus franqueados. Essa invasão se estendia à vida pessoal das pessoas que trabalhavam para ele, onde Fred rogava para si todos os méritos dos sucessos daqueles que abriram franquias Subway. Isso se soma também a acusações de empreendedores de que foram enganados pelo Subway ao assinar contratos ambíguos e inflexíveis. No fim da década de 90, quase metade dos franqueados do fast food disseram que ganhavam apenas o suficiente para sobreviver. Isso acontecia principalmente porque Fred DeLuca continuava a expandir sua marca, abrindo várias lojas numa área pequena, ou seja, elas se tornavam concorrentes umas das outras, o que era péssimo para o franqueado. Mas Fred não se importava com isso. Ele queria mais restaurantes e mais lucro. Era o que lhe importava no fim das contas. Mas a postura problemática, invasiva e até enganadora de Fred DeLuca foi apenas a primeira das polêmicas escandalosas que cercam o Subway. Fred DeLuca faleceu em 2015 e em 2017 os franqueados do Subway decidiram quebrar uma regra que a empresa havia imposto a eles muito tempo antes, a de não falar com a imprensa. Eles romperam o silêncio numa entrevista ao site americano Business Insider, onde, dentre várias coisas que falaram, uma em especial prejudicou a marca Subway. O slogan dela, Eat Fresh, era uma mentira, significando coma fresco em português literal. O slogan da companhia era para enfatizar o aspecto saudável dos ingredientes de seu cardápio. Mas acontece que esse lema não era totalmente aplicado na realidade. Muito pelo contrário. Isso porque os franqueados admitiram que os ingredientes que eles encomendavam, como vegetais, só eram entregues uma vez por semana, então apodrecem facilmente. Se por acaso os franqueados tentassem pedir os itens de outros fornecedores ou agendar entregas mais regulares, sofreriam represálias do Subway. Essas acusações prejudicaram muito a imagem da companhia, que passou a reta final do século passado e todos os anos 2000 se vendendo como um fast food saudável. Outras acusações que arruinaram essa imagem também surgiram. Descobriu-se que o pão do Subway continha 5 vezes mais açúcar do que um pão normal básico. Essa descoberta foi feita pelo governo irlandês numa investigação de fiscalização para determinar o nível de tributação que os ingredientes da marca sofreriam. Quanto mais básicos e saudáveis, menos tributados eles seriam. Porém, dado esse alto nível de açúcar no pão do Subway, ele não foi só taxado, como foi descrito como uma sobremesa de tão elevado que eram essas quantidades. Essa foi a pá de cal para a imagem de uma empresa saudável desmoronar completamente. O mundo inteiro ama comidas de fast food, mas todos comemos com a consciência absoluta de que nossa saúde é prejudicada a cada mordida. O Subway não queria ser visto assim, então surgiu sua campanha publicitária mentirosa. Na década de 90, a empresa apostou com tudo nesse ideal que só ela acreditava e passou a vender cada vez mais hambúrgueres que tinham pouca gordura e não fariam você engordar. Ela chegou até mesmo a contar com a ajuda externa de um cliente chamado Jared Fogle, que alegava consumir 2 Subways por dia e mesmo assim havia conseguido emagrecer, perdendo mais de 100 quilos. Após isso, a rede de restaurantes passou a usar Fogle em seus comerciais, o que impulsionou as vendas. Ele se tornou o garoto propaganda da marca nos Estados Unidos e estrelou comerciais do Subway por uma década na terra do tio Sam, frequentemente mostrando a calça que utilizava quando era obeso, para escancarar o quanto havia emagrecido comendo sanduíches submarino. Ele se tornou uma subcelebridade de algum renome no país norte-americano e realmente ajudou a popularizar o diferencial do Subway de ser uma empresa que vendia hambúrgueres saudáveis. Então veio um escândalo envolvendo diretamente Fogle, algo muito pior do que vegetais murchos e apodrecidos. Jared Fogle, o rosto do Subway, estava envolvido com a pedofilia. Numa busca e apreensão em sua casa, o FBI, a Polícia Federal Americana, encontrou materiais com armazenamento de pornografia infantil e conversas telefônicas onde Fogle mantinha contato com menores de idade. Ele confessou possuir pornografia infantil em seu computador e de ter pagado para ter relações com adolescentes. Jared Fogle
foi condenado a mais de 15 anos de reclusão por esses crimes. Após essas atrocidades virem à tona, o Subway demitiu Jared, que era não só garoto propaganda, mas também o porta-voz da companhia. Um caso como esse evidentemente impacta a imagem da empresa de fast food, mas ela sempre negou ter conhecimento sobre a conduta imoral e criminosa de seu funcionário. Porém, a ex-esposa de Jared Fogle chegou a entrar na justiça contra o Subway. Ela alegava que a companhia sabia sim sobre o interesse sexual de Fogle em crianças e adolescentes, mas como os comerciais com ele estavam dando lucros, a marca não se importou em fazer nada a respeito. Depois, o Subway disse que recebeu reclamações que indicavam esse comportamento errático de Fogle, mas admitiu que não havia tratado elas com a devida seriedade. Em 2017, o processo da ex-esposa de Fogle contra o Subway foi arquivado pela justiça americana. Os últimos anos foram um baque na reputação de uma marca que antes tinha um histórico ilibado. Desde a morte de Fred DeLuca, o Subway precisou lidar com escândalos e com problemas crescentes dentro do próprio negócio. Em 2018, os próprios franqueados admitiam que 1/3 das lojas não davam lucros. Para eles, o Subway era maior do que deveria. A companhia ainda se mantém como a maior cadeia de fast food do planeta, mas nos últimos anos teve que fechar lojas e repaginar seu marketing para as pessoas, especialmente nos Estados Unidos, esquecerem sua imagem manchada. Além disso, mais recentemente, o Subway admitiu que está à venda, procurando por compradores que queiram pagar 10 bilhões de dólares pelo negócio. Hoje, a empresa está focada em se reestruturar para atrair esses novos compradores. Existem relatos de funcionários que afirmavam que o sonho de Fred DeLuca era que sua loja fosse maior que o McDonald's. Ele conseguiu isso em 2011 em números absolutos, com mais lojas, porém com menos receita. Sem dúvida, o Subway teve uma história de sucesso, mas isso não a impediu de ser tomada por tristes controvérsias. Renda sem chefe. Sim, eu criei um método que te permite construir uma renda segura, sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta sua câmera para o QR, que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Quer descobrir qual o terrível lado obscuro da Nestlé? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!